Olá você, tudo bem? Eu sou o professor Lincoln Rufino. Vou trabalhar com vocês aqui os crimes contra a administração pública que está previsto aí no seu edital, o IFPB, não é isso? Então, este nosso encontro de 1 hora é justamente para a gente resolver, nós vamos trabalhar questões destinadas aos crimes contra a administração pública. Antes mesmo da gente iniciar, é bom a gente fazer assim para te localizar, vamos situar você com relação à matéria no Código Penal. Você vai receber no seu material de apoio não só as questões, como também os artigos do Código Penal que a gente precisa, que nós vamos trabalhar aqui em relação às questões. Então veja, para a sua prova, para o seu concurso, não há necessidade de você buscar uma doutrina, um livro mais específico sobre o tema, basta a letra da lei, os artigos que estão no Código Penal que você recebe no seu material de apoio. Com esta nossa aula, com essa resolução de questões aqui, neste encontro de 1 hora, nós vamos ver muitos dos crimes contra a administração que você precisa para a sua prova. Inclusive, as primeiras questões, 6, 7 questões aqui iniciais, são da IFPB, né? E aí as demais a gente pegou aí outras bancas para trabalhar os principais crimes, tá? Então, dentro do Código Penal, o seu edital pediu apenas o capítulo 1 do título 11. Título 11 são os crimes contra a administração. Acontece que nós temos crimes praticados por um funcionário público contra a administração, temos crimes praticados por particular, por uma pessoa qualquer contra a administração, temos crimes contra a administração da justiça, temos vários capítulos dentro do título 11, mas o seu edital só pediu o capítulo 1, que são os crimes praticados por funcionário público contra a administração. Só isso. Então é o que você tem no seu material, os artigos do Código Penal relacionados a esse capítulo 1, e nós vamos resolver questões aqui em cima disso. Eu vou trabalhar com vocês, trazer com vocês aqui os slides, com animações, com os artigos do Código Penal, para facilitar aí o seu entendimento. Espero que você goste. Então vamos começar a trabalhar? Então vamos lá. Aqui, vamos já para a nossa primeira questão. Está aí, IFPB 2013, diz assim: quanto aos crimes contra a administração pública, segundo o Código Penal brasileiro, nos seus artigos 312 ao 327, é correto afirmar. Então aí ele quer a alternativa correta, cuidado, porque algumas vezes ele pede a incorreta, a falsa, então você tem que ficar alerta com relação a isso lá na hora de resolver a sua prova. Em geral ele pede a correta, mas vez ou outra ele fala, vou pedir a falsa, vou pedir a incorreta, e aí você não pode escorregar com relação a isso, tá bom? Então vamos lá, vamos analisar item por item. A letra A diz assim: considera-se peculato mediante erro de outrem, esse já é um crime, peculato mediante erro de outrem. Ele diz: considera-se peculato mediante erro de outrem apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, seja público, seja particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Como eu disse para vocês, você só precisa conhecer a lei, precisa conhecer os artigos dispostos no Código Penal com relação à matéria. Só isso. Nada de doutrina, jurisprudência, o que o tribunal pensa sobre isso, é só o que está no Código. Então vem aqui comigo, o crime de peculato mediante erro de outrem está no artigo 313 do Código Penal. E aí você pode ir acompanhando a aula pelo seu material de apoio. Você vai pegar aí o seu artigo 313 e já vai fazer as marcações, né? Peculato mediante erro de outrem. Como é que é esse crime? Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, então você vai vendo que isso aqui é um crime praticado por funcionário público, né? Recebeu por erro de outrem. Então esse é o crime de peculato mediante erro de outrem. É o funcionário público que, devido a um erro, a um engano de alguém, a coisa chegou até as mãos dele por engano, por erro, e ele se apropriou, seja dinheiro ou qualquer outra utilidade. Então, peculato mediante erro de outrem. Só para te dar um exemplo rápido, imagina um engano. O funcionário vai fazer uma viagem e tem que receber 5 diárias.
Só que na conta dele caiu 15 diárias. A administração se enganou e pagou a mais, pagou 15. Ele, percebendo o erro, o que ele fez? Se apropriou desse valor todo. Falou, erraram, dane-se. A administração que errou, eu vou me apropriar desse valor. É o crime de peculato mediante erro de outrem, tá certo? Então esse aí já conheceu o crime do artigo 313. Beleza. Agora, vamos ver o seguinte. Aqui, se eu sair... Veja, será que a letra A, de acordo com o que nós vimos aí, está correto? Apropriar-se o funcionário de dinheiro, valor, qualquer bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-la em proveito próprio alheio? Está conforme o artigo 313, essa letra A? Não, galera. Essa letra A está se referindo ao outro crime, que é o próprio peculato, do artigo 312. Não tem nada a ver com o peculato mediante erro de outrem. Lá é peculato. É o funcionário que se apropria de dinheiro, valor ou outro bem, de que tenha posse em razão do cargo ou desvia em proveito próprio ou alheio. Veja que aqui ele já tem a posse da coisa devido ao cargo que ele exerce, então ele tem a coisa em seu poder e dela se apropria. Então a coisa não veio por erro, não veio por engano. Ele tem a posse da coisa porque é do cargo dele mesmo. O sujeito, por ser funcionário público, ele tem a posse de um computador, que é da administração, mas ele tem a posse. E aí ele se apropria, vou levar para mim. É uma coisa completamente diferente de o peculato mediante erro de outrem. Então, nesse caso aí, a letra A ainda não seria a alternativa correta, tá? Nós vamos aqui analisar a letra B. A letra B diz assim, considera-se concussão, você vê agora já é um outro crime, concussão, exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Vamos conhecer o crime de concussão do artigo 316. Olha aí, muito provável de cair na sua prova, galera, ou peculato ou concussão. Então fica muito esperto com relação a isso. Concussão, exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Bom, aqui é o funcionário público que exige de alguém uma determinada vantagem indevida, valendo-se de sua função ou mesmo, diz o código, isso é possível cair na sua prova, mesmo que ele esteja fora da função ou mesmo que ainda não tenha assumido aquela função, mas está fazendo alguma exigência por causa da função que ele exerce. Então imagina que um delegado vai sair de uma localidade X, uma delegacia X, para uma outra delegacia, foi transferido para um outro município. E aí ele diz para aquela pessoa, olha, você tem um inquérito lá naquela delegacia que eu estou indo para lá, ainda não assumi aquela delegacia, mas vou assumir. Eu quero tanto, senão aquele inquérito vai andar muito rápido. Agora, se você me der tanto, aí o inquérito eu posso até dar um jeitinho lá desse inquérito sumir. Então veja que mesmo antes de assumir a função na nova delegacia, ele já está o quê? Exigindo uma vantagem, ele não está solicitando, não está pedindo, ele está exigindo vantagem indevida. Esse é o crime de concussão. Então não precisa estar na função, pode ser que ele esteja fora da função ou mesmo antes de assumi-la. Às vezes o delegado está de férias, está fora da função, mas está exigindo vantagem indevida. Fala, quando eu voltar de férias, eu vou trabalhar em cima daquilo lá, daquele inquérito X. Se você não me der tanto, então aí é o crime de concussão, tá certo? Então, beleza. Vamos partir aqui para a próxima. Daqui a pouco nós vamos ler todas e olhar os artigos do código, depois a gente marca aí, então, a correta, tá certo? Letra C. Considera-se corrupção ativa, mais um crime, corrupção ativa. Exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Galera, corrupção ativa está no artigo 333. Diz assim, oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Este crime aqui de corrupção ativa não cai na sua prova porque ele não está dentro do seu edital. A corrupção ativa é um crime praticado por particular contra a administração e o seu edital só quer saber dos crimes praticados por funcionário público
contra a administração. Você vê que aqui o tipo diz oferecer vantagem a um funcionário. Então, é um crime praticado por particular. Então, a corrupção ativa não está no seu edital, você não tem que se preocupar. Então, o que a gente faz com ela? Ó, você esquece a corrupção ativa, tá bom? Então, beleza. O próximo, a letra D. Considera-se excesso de exação retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Vamos ver, o excesso de exação, galera, ele está no artigo 316, parágrafo 1º. Você vê que o 316, o caput, a cabeça, essa parte principal, trata da concussão, que a gente acabou de ver. Já o parágrafo 1º trata do excesso de exação. Exação significa cobrança, então excesso na cobrança praticado por um funcionário público. Então diz, se o funcionário exige tributo, então cuidado na sua prova. Quando ele fala em exigência, você tem que ver o seguinte, peraí, é exigência de vantagem devida ou é tributo ou contribuição social? Se for qualquer outra vantagem que não seja tributo ou contribuição social, é a concussão do caput. Se for uma exigência de tributo ou contribuição social que o funcionário sabe ou deveria saber que é indevido, está aí no parágrafo 1º, ou então, se o tributo é devido, se aquele valor é devido pelo contribuinte, mas o funcionário emprega na cobrança um meio vexatório, um meio gravoso que a lei não autoriza, aí ele responde por excesso de exação. É o funcionário que cobra em excesso, cobra mais do que é devido, cobra o que não é devido, ou então cobra o que é devido, mas usando de meio vexatório ou humilhante, um meio gravoso. Aí é o excesso de exação, tá bom? Beleza. Então aí você vai vendo, você vai conhecendo os crimes e vai analisando as alternativas. Letra E. Considera-se violência consensual praticar violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Caramba, gente, violência consensual, você já viu isso? Alguém praticar violência consensual com consentimento de outra pessoa? Não existe esse crime de violência consensual no nosso código. O que existe sim é o crime chamado violência arbitrária do artigo 322 do Código Penal, que diz praticar violência no exercício de função ou a pretexto de exercê-la. Aquele funcionário público que se excede no seu exercício do seu dever, no cumprimento do seu dever legal, ele se excede e acaba aplicando violência de forma arbitrária contra alguém. Então, esse funcionário público responde por violência arbitrária. Então, aí é o artigo 322. Muito bem. Então, com tudo isso que a gente viu, qual seria aí a alternativa correta? Qual dentre essas está exatamente de acordo com o dispositivo do Código Penal que a gente foi lendo aqui de um por um? Alternativa B de bola. Concussão, exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Tranquilo, então? Então, a questão número 1, letra B, crime de concussão. Se liga com ele, concussão e peculato, hein? Cuidado com esses dois delitos. Muito bem, já podemos partir para a questão número 2. Questão número 2. De acordo com o Código Penal brasileiro, considera-se funcionário público para os efeitos penais quem? Aí veja, aqui nós estamos diante de uma norma que vai explicar o que é o conceito de funcionário público para os efeitos penais. Quem é que pode ser considerado funcionário público para fins de responder por algum desses delitos que nós estamos vendo aqui neste capítulo 1 do Código Penal? Veja lá que o artigo 327 do Código Penal diz assim: considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente, aí você fica ligado com isso, mesmo quem transitoriamente ou sem remuneração exerce um cargo, emprego ou função pública. Então, para os efeitos penais, toda aquela pessoa que mesmo não recebendo nada por isso, mesmo que esteja ali de forma transitória, não é definitiva, não é permanente,
mas está exercendo uma função pública, é considerado funcionário público para os efeitos penais e aí responderá por um desses crimes que estão colocados aqui, que são os crimes praticados por funcionário público contra a administração. Um exemplo, o mesário. O mesário, no dia das eleições, ele é considerado funcionário público. Veja que o mesário, no dia das eleições, ele não está recebendo dinheiro para isso. Não é uma função remunerada pelos cofres públicos. E veja que é transitório, é só no dia das eleições. No outro dia, normal. Volta a ser aquela pessoa que ele é um cidadão comum. Mas naquele dia que ele é mesário, ele é considerado funcionário público. Logo, poderá praticar ou responder por qualquer um desses crimes que nós vimos aqui. Peculato, né, o crime de concussão, corrupção passiva, dentre os demais crimes que estão aqui contra a administração pública, tá bom? Então, muito cuidado aí com relação a esse dispositivo. Nesse caso, então, aí, o 327, qual seria a alternativa aí, dentre as alternativas de A até E, qual seria a alternativa correta para a questão de número 2? Letra C de casa. Embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce um cargo, emprego ou função pública. Veja que exatamente o que está no artigo 327, não precisa mais nada. Ele cobrou exatamente a letra da lei, o dispositivo do artigo 327. Tudo bem com relação a isso? Tranquilo? Vamos para a próxima.